Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre os músculos do antebraço, punho e mão, a sua segunda parte, que vai ser referente a 8 músculos que ficam localizados na região posterior desse antebraço. Esses músculos vão ser subdivididos em duas camadas, uma camada mais superficial, que contém 4 músculos, e uma camada mais profunda, que contém mais outros 4 músculos. Eu gostaria de reforçar que eu chamei a atenção de vocês que o epicôndilo medial, ele é um ponto fundamental de vocês memorizarem, porque nesse acidente anatômico tem origem a maioria dos músculos que fazem a flexão do punho, né? Os músculos flexores do antebraço, né? Que ficam na região do antebraço, tem a maioria deles origem lá no epicôndilo medial. Por outro lado, conforme a gente viu na nossa primeira aula também, a gente viu que na região lateral nós temos 4 músculos, dos quais apenas um, que é o bráquio radial, não tinha origem lá no epicôndilo lateral. Então, vocês vão ver que agora o epicôndilo lateral é um ponto fundamental em um acidente anatômico onde a maioria dos músculos extensores que ficam localizados na região do antebraço tem origem. Então, na aula anterior, dos 4 músculos da região lateral, somente o bráquio radial não tinha origem ali no epicôndilo lateral. Nessa aula de hoje, os músculos da região posterior, os 4 músculos da camada superficial, eles têm origem no epicôndilo lateral, ao passo que da segunda camada, os 4 músculos que estão localizados mais profundamente, nenhum deles tem origem nesta estrutura, neste epicôndilo lateral. Então, começando a falar inicialmente sobre os músculos da primeira camada, eu vou começar falando sobre, então, o músculo chamado de extensor dos dedos, que também pode ser denominado de extensor comum dos dedos. Pessoal, lembra aí que na aula anterior eu mencionei que esse músculo aqui era o bráquio radial. A gente está vendo uma vista posterior, mas ele é um músculo da região lateral. Então, na região lateral a gente via aí o bráquio radial, esse que era o extensor radial longo do carpo, esse que é o extensor radial curto do carpo, e por baixo deles estaria o quarto músculo dessa região lateral, que era o supinador. Então, a partir de agora, o ponto-chave de identificação é esse daqui, que é chamado de extensor dos dedos ou extensor comum dos dedos. Da mesma forma que o flexor superficial dos dedos e o flexor profundo dos dedos eram músculos que faziam a movimentação do segundo, terceiro, quarto e quinto dedo, aqui também vai acontecer a mesma coisa na camada extensora, tá? Só que os flexores nós temos dois, flexor superficial e profundo dos dedos. Lembrando que o flexor superficial insere na falange média do segundo ao quinto dedo e o flexor profundo dos dedos se insere na falange distal do segundo ao quinto dedo. Aqui no caso do extensor dos dedos, ou extensor comum dos dedos, eles têm origem aqui na região do epicôndilo lateral e se inserem na falange média e na falange distal do segundo ao quinto dedo. Desta forma, esse músculo ele faz a extensão do punho, dos dedos e das articulações interfalangianas proximal e distal. Relembrando que interfalangiana proximal é a articulação formada entre falange proximal e falange média, e a articulação interfalangiana distal é a formada entre a falange média e a falange distal. Vou mostrar para vocês no aplicativo, então, esses músculos que a gente está comentando agora. Então, apenas a título de memória, né, de relembrar, esse aqui é o bráquio radial, tá? Deixa eu tentar chegar um pouquinho mais para o lado para ficar melhor. Esse é o bráquio radial, esse é o extensor radial longo do carpo, que tem origem no epicôndilo lateral. Esse é o extensor radial curto do carpo, que também tem origem no epicôndilo lateral. Eu vou esconder esses dois músculos, na verdade, esses 3 músculos da camada lateral aqui, tá? Apenas para aparecer o quarto músculo, que é o supinador, que também tem origem no epicôndilo lateral. Eu vou esconder esse músculo e agora vou mostrar para vocês os músculos da região posterior. Conforme eu havia mencionado anteriormente, esse músculo extensor dos dedos, ou extensor comum dos dedos, é um músculo chave para a identificação de todos os outros. Eu vou isolar esse músculo aqui para que a gente consiga visualizar que a sua origem é lá no epicôndilo lateral e a sua inserção é tanto na falange média quanto na falange distal, e isso do segundo até o quinto dedo, tá, pessoal? Então, vou mostrar para vocês o músculo fazendo o seu movimento, começando então pela extensão dos dedos. Ó, observem que
lembrando que o músculo fica laranja quando ele está contraindo, então, quando ele contrair a partir de agora, ele promove a extensão desses dedos, tá? E, além disso, ele também faz a extensão e a hiperextensão do punho. Então, ó, o punho está em flexão, agora ele faz a extensão do punho e a hiperextensão. Então, mais uma vez, apenas quando o músculo está em laranja é quando ele está contraindo, realizando a extensão do punho. Bem, então esse é o extensor dos dedos ou extensor comum dos dedos. O próximo músculo, ele é chamado de extensor do quinto dedo, que também pode ser denominado extensor do dedo mínimo, tá? Esse músculo, gente, também tem origem aqui no epicôndilo lateral e ele vai se inserir exatamente em cima do tendão desse extensor comum dos dedos que vai para o quinto dedo, conforme vocês estão observando aqui, ó. Ele tá se inserindo exatamente em cima do tendão do extensor comum dos dedos. Eu gostaria de chamar a atenção para vocês terem cuidado na hora da identificação desse músculo. Observem que esse aqui é o extensor dos dedos e que aqui em cima a gente não consegue diferenciar o extensor dos dedos do extensor do dedo mínimo. Somente aqui embaixo que a gente vê que ele tem uma divisão aqui, ó, esse risquinho aqui, essa divisão, mostrando que esse músculo aqui é o extensor do quinto dedo, ou extensor do dedo mínimo, que então vai fazer a extensão do quinto dedo, tá? Então, ó, identificamos aqui o extensor dos dedos, extensor comum dos dedos, e logo ao lado dele aqui, ó, a gente vai encontrar o extensor do dedo mínimo, com origem no epicôndilo medial, perdão, no epicôndilo lateral. Se é extensor, é epicôndilo lateral, tá, gente? Eu que falei errado aqui. Então, com origem lá no epicôndilo lateral e inserção exatamente em cima do tendão do extensor comum dos dedos, que, relembrando, vai se inserir na falange média e distal desse quinto dedo aqui, né? Para esse dedo, ele vai se inserir na falange média e distal do quinto dedo, tá? Então, vou mostrar o músculo fazendo a sua ação, que vai ser, então, a extensão do quinto dedo. Quando ele ficar laranja, nesse momento, ele está realizando a extensão do quinto dedo. Vou chamar atenção a um detalhe. Observem que quando ele está fazendo a extensão do quinto dedo, ele está fazendo em associação aqui a extensão do segundo dedo. É porque dos 4 dedos, esse é o segundo, terceiro, quarto e quinto, todos eles fazem a extensão através do extensor comum dos dedos. Porém, o dedo mínimo ou quinto dedo apresenta um músculo próprio, que é esse que a gente está vendo agora, o extensor do quinto dedo, assim como o extensor do segundo dedo também existe, ou extensor do dedo indicador. É por esse motivo que ele mostra os dois dedos, o segundo e o quinto, fazendo a extensão ao mesmo tempo, tá? É só uma forma de diferenciar que eles podem se estender de uma maneira diferente dos outros, tá certo? Bem, então, a gente viu aí o extensor do quinto dedo, conforme eu mencionei, cuidado aí, né? Vamos identificar o extensor dos dedos e lateral a ele, a gente vai, ou melhor, medial a ele, melhor dizendo, porque aqui é a região medial e essa é a lateral, né? Medial ao extensor dos dedos, o primeiro músculo que aparece vai ser o extensor do dedo mínimo ou do quinto dedo, tá? Bem, o próximo músculo que nós vamos falar, ele é chamado de extensor ulnar do carpo. E como o próprio nome diz, ele vai fazer a extensão do punho, mas também vai fazer o desvio ulnar, também vai auxiliar nesse desvio ulnar do punho. Esse é um músculo que também se origina lá no epicôndilo lateral e vai ter a sua inserção lá na base do quinto metacarpo. Eu gosto de fazer um paralelo com o flexor ulnar do carpo. O flexor ulnar do carpo tem origem no epicôndilo medial e se insere no pisiforme, no amato e no quinto metacarpo, que é a região anterior, ao passo que o extensor ulnar do carpo tem origem no epicôndilo lateral e se insere apenas aqui na base do quinto metacarpo, fazendo os movimentos de extensão de punho e desvio ulnar, como o seu próprio nome indica, né? Então, esse músculo está localizado
caminhando para a região medial, aí esse é o extensor ulnar do carpo, que nesta imagem que a gente estava utilizando, extensor dos dedos, medial a ele, extensor do quinto dedo, ou dedo mínimo, e depois extensor ulnar do carpo. Vamos ver no aplicativo, então, essa musculatura. Ó, extensor dos dedos, extensor do quinto dedo, e esse que é o extensor ulnar do carpo. Então, vocês vão avaliar aí ele isolado, vendo que ele sai do epicôndilo lateral e se insere aqui na base do quinto metacarpo, tá? Quando ele for fazer a sua movimentação, nós podemos observar que ele faz a extensão do punho, ou extensão e hiperextensão, conforme vocês estão vendo aí. Em laranja agora ele está fazendo a extensão, e além disso ele também é capaz de fazer, né, o desvio ulnar, tá? Ele de lado fica melhor para enxergar. Aqui o músculo fazendo a sua participação nesse desvio ulnar. Bem, o quarto e último músculo dessa primeira camada, a camada mais superficial da região posterior do antebraço, ele é chamado de ancônio. O ancônio é um músculo bem pequenininho que fica aqui em cima, tá? Na região superior aí desse cotovelo. E é interessante ressaltar que o ancônio tem origem lá no epicôndilo lateral e ele vai se inserir no olécrano, que é uma estrutura da una, né? No olécrano e na face posterior inicial ali da una, porque ele é um músculo bem curtinho, como vocês podem observar aqui. Perdão. Então, nesta imagem aqui, vocês conseguem ver ele saindo do epicôndilo lateral e se inserindo na face posterior da una, aqui na região bem proximal, e no olécrano, tá? Ele faz a extensão do cotovelo, ou seja, o tríceps braquial não é o único músculo que faz extensão de cotovelo, é o tríceps braquial e o ancônio, tá? Então vamos ver lá no aplicativo. O ancônio é esse músculo pequeno que nós encontramos aqui bem próximo do cotovelo. Ao isolarmos, a gente consegue visualizar tanto a sua origem quanto a sua inserção. Ó. Isso aqui é o olécrano, né? Então ele se insere aqui no olécrano e na face posterior da una. E ao contrair, ele vai fazer o movimento de extensão do cotovelo. Vamos colocar de lado para a gente visualizar melhor. Ó. Flexão de cotovelo ele não está agindo e agora na hora da extensão ele está ficando laranja, mostrando a sua ação. Pessoal, então, relembrando, estes são os 4 músculos da região superficial da camada posterior. Os 4 têm origem no epicôndilo lateral. Quem são eles? Extensor dos dedos, ou extensor comum dos dedos, extensor do dedo mínimo, ou extensor do quinto dedo, vocês podem escolher como falar. Esse que é o extensor ulnar do carpo, e o último que é o ancônio, tá? Bem, eu vou já, de uma vez, como eu disse que esses são os músculos da primeira camada, da mais superficial, eu vou esconder esses 4 músculos para que depois a gente possa visualizar os outros músculos que são mais profundos. Mas eu quero fazer uma demonstração também, ó, existem esses músculos aqui da região mais profunda. Só um detalhe, tá, pessoal? Apesar da gente estar enxergando a vista posterior, esse músculo que está aqui, ele é o músculo chamado de flexor ulnar do carpo, tá? Eu vou esconder ele daqui só para ficar bem visível esses músculos profundos da região posterior do antebraço. Relembrando que nenhum desses 4 músculos vai ter origem lá no epicôndilo lateral, tá? Os únicos que tinham origem no epicôndilo lateral eram os 4 da primeira camada e também os 3 da região lateral, que são extensor radial longo do carpo, extensor radial curto do carpo e o supinador. Passando para a segunda camada, vocês vão observar que na minha aula, dificilmente eu consigo colocar uma imagem que não seja essa imagem. No Atlas de Anatomia, a gente tem um pouco de dificuldade de encontrar a vista profunda desse antebraço aqui da região posterior. Então, o aplicativo ajuda a gente demais, porque a gente só vai conseguir visualizar os músculos ou os tendões nessa aula aqui, no slide, tá? Ou então, dessa maneira aqui, com o músculo isolado, que aí fica legal para enxergar, semelhante ao aplicativo, tá? Então, o músculo abdutor longo do polegar é esse músculo aqui,
tá? Que forma como uma pulseirinha aqui do lado, ó, esses dois. Esse é o abdutor longo do polegar e esse é o extensor curto do polegar, tá? E aí, esse abdutor longo do polegar é um músculo que sai da parte posterior do rádio da ulna e também da membrana interóssea, e ele vai se inserir lá no primeiro metacarpo, fazendo a abdução do polegar. Como ele está fixo no primeiro metacarpo, ele também pode auxiliar no desvio radial, né? No desvio radial desse punho, tá? Então aqui, ó, ele saindo da face posterior do rádio da ulna e aqui no meio que seria a membrana interóssea e se inserindo lá no primeiro metacarpo, fazendo a abdução do polegar e desvio radial. Então, a gente mostrou o músculo aqui, vamos vê-lo agora lá no aplicativo. Gostaria de mostrar para vocês o seguinte. A imagem que a gente viu lá é essa daqui, ó. Então, esse músculo aqui, ó, seria o abdutor longo do polegar, tá? Vou isolar ele para vocês verem que ele sai aqui da região posterior do rádio da ulna e da membrana interóssea e se insere no primeiro metacarpo. E ao fazer a sua movimentação, eu vou mostrar, porém quero mostrar o músculo lá do outro lado, que é tão raro a gente conseguir uma imagem assim do músculo aqui, ó, das camadas da camada profunda desse antebraço. Esse músculo aqui, tá? É o abdutor longo do polegar. Vou dar um zoom aqui melhor para enxergar, né, gente? Desse jeito está muito ruim. Vamos lá. Vamos ver esse músculo fazendo o seu movimento, então. Primeiro, ele está fazendo aqui, gente, a extensão, tá, do polegar. Não é a ação principal, porém, ele também faz essa ação. Extensão do polegar neste momento. E aqui, agora, vocês vão visualizá-lo fazendo a abdução do polegar, ó. Lembrando que esse movimento de como que eu pedi para vocês colocarem a palma da mão voltada para o teto e apontar o polegar para o teto, né? Então, a palma da mão paralela ao teto da parede aí, vocês fazem com que a ponta do polegar, a falange distal, fique apontada para o teto. Esse é o movimento de abdução do polegar, tá? E aí, não é sua ação principal, mas devido a essa localização dele aqui nessa região de primeiro metacarpo, ao contrair juntamente com outros músculos, ou seja, ele pode ser um sinergista do desvio radial, tá? Bem, dá um zoom aqui para chegar mais para lá. Então, esse é o abdutor longo do polegar. O próximo músculo que nós vamos falar é esse aqui, que é o extensor curto do polegar. Então, o extensor curto do polegar é esse músculo aqui. Nós vamos ver esse que fica imediatamente abaixo aqui, ó, o abdutor longo do polegar e esse extensor curto do polegar. Eu gosto sempre de fazer uma analogia que é o seguinte, nós vamos ter o extensor curto do polegar e o extensor longo do polegar, né? Então eu faço a seguinte analogia. O rádio, o rádio e a ulna. O rádio é o osso lateral e a ulna é o osso medial. O rádio está mais próximo do polegar. Então, o extensor curto é curto porque sai do rádio. O extensor longo é longo porque sai da ulna, tá? Então, o extensor curto do polegar sai da parte posterior do rádio da membrana interóssea e vai inserir na falange proximal. Mais um motivo para ele ser extensor curto. Se inserir na falange proximal. Então, além de sair da parte posterior do rádio, que seria mais perto do polegar do que se ele saísse da ulna, então, extensor curto sai da face posterior do rádio, insere na falange proximal, fazendo a extensão do polegar, e já vou mostrar para vocês antecipadamente que o extensor longo do polegar sai, como eu estava mencionando, sai de mais longe. A ulna é mais longe do polegar do que o rádio, então o extensor longo sai da face posterior da ulna e dessa membrana interóssea e vai se inserir também na falange distal, né? Então, extensor curto e longo, tanto quanto a origem, quanto em relação à inserção, a gente pode facilitar a nossa memorização. Quanto à origem, o rádio é mais próximo do polegar, então extensor curto. Quanto à inserção, falange proximal. Quanto ao
extensor longo do polegar sai da ulna, que é mais distante, e por outro lado se insere na falange distal. Então, retomando aqui, o extensor curto, eu já mencionei para vocês, faz a extensão do polegar e é esse músculo aqui de baixo. Vamos ver esse músculo agora isolado, saindo da face posterior aqui do rádio e da membrana interóssea e indo para a falange proximal, por isso extensor curto. E aí, vamos colocá-lo para movimentar, fazendo a extensão do polegar. Esta é a extensão do polegar. Fez a flexão nesse momento e agora a extensão. Nesta imagem é isso daqui, vou mostrar lá do outro lado. É esse aqui de baixo, extensor curto do polegar. Nessa imagem que nós temos aqui, que seria a mesma da aula teórica, vocês estão enxergando um tendão, que é esse tendão aqui, ó, que é o tendão do extensor longo do polegar. Mas está vendo que vocês não conseguem visualizar o músculo inteiro sem ser, se a gente remover a camada superficial? Então, eu vou isolar esse músculo aqui para vocês verem que o extensor longo, por ser longo, sai da ulna e membrana interóssea e se insere na falange distal, conforme vocês estão vendo aqui. Para a gente ver a movimentação, esse músculo faz o mesmo movimento de extensão de punho nesse momento. Perdão, extensão do polegar nesse momento. Então, agora, fazendo a extensão de punho. Extensão do dedo, perdão, gente. Flexão do polegar, extensão do polegar. Desculpe pela confusão. Extensão de polegar, não extensão do punho. Apesar de que, como ele atravessa o punho, ele pode ser, sim, um sinergista da extensão de punho. Mas, com certeza, a ação principal é a deste momento, quando ele faz agora a extensão do polegar. E aí, gente, eu vou mostrar para vocês a outra imagem lá do outro lado agora, para vocês poderem visualizar o músculo aqui. Então, esse abdutor longo do polegar, esse é extensor curto do polegar e esse extensor longo do polegar. E aí eu vou precisar de chamar a atenção de vocês para uma coisa que não tem escrito na aula teórica, tá? Então vocês anotem, por favor. Eu vou separar aqui 3 músculos: abdutor longo do polegar, extensor curto do polegar e extensor longo do polegar. Vou isolar os 3 para vocês verem. Tá vendo que forma como que uma região triangular aqui, ó? Essa região triangular aqui, que fica bem visível aqui, ó, tá? No inicinho aqui, no final do rádio aqui, início dos ossos do carpo, a gente consegue ver que forma essa região triangular aqui, ó. Essa região triangular aí, ela é chamada de tabaqueira anatômica. E assim como eu mencionei para vocês que vocês tinham que memorizar quais eram os músculos do manguito rotador, eu vou reforçar que vocês têm que saber quais são os músculos da tabaqueira anatômica. E são eles: abdutor longo do polegar, extensor curto e extensor longo do polegar. Todos eles vindo aqui para o polegar e formando essa região triangular que a gente consegue, ao fazer uma extensão forçada do polegar, identificar essa região, um afundamento triangular nessa região aqui do nosso punho. E ela é muito importante porque é comum acontecer uma tendinite nessa região chamada tendinite de Quervain, tá? Então, como existe a tendinite de Quervain, ou de Quervain, existe aí o acometimento desses 3 músculos, tá? Dessa região aqui. Depois, durante a aula online, eu vou mostrar para vocês como é feito o teste para saber se a pessoa tem ou não essa tendinite aí, tá? Bem, então, falamos sobre o extensor curto, também falamos sobre o extensor longo. Vou apenas reforçar aqui a sua origem de inserção, que eu já bati na tecla bastante, mas face posterior da ulna e membrana interóssea, já que a ulna é mais distante do que o rádio em relação ao polegar, e a inserção falange distal do polegar, fazendo a extensão desse polegar. E aí eu já mostrei para vocês, olha aqui a região triangular, tá? Que é a tabaqueira anatômica. O último músculo que nós vamos falar, ele é chamado de extensor do segundo dedo. O extensor do segundo dedo, nesta imagem aqui,
a gente não consegue visualizar o ventre muscular dele, porque a gente está enxergando aqui os ventres musculares e os tendões dos 4 músculos da camada superficial. Nós estamos enxergando aqui o abdutor longo do polegar e o extensor curto do polegar. Não estamos visualizando mais, né, nessa imagem, o extensor longo do polegar, apenas o tendão dele, que é esse aqui, tá? Porque o extensor longo do polegar ficaria nessa segunda camada bem mais profunda aqui, ó, não dá para ver. E por último, o extensor do segundo dedo, ou extensor do dedo indicador, a gente enxerga aqui também só o seu tendão. Mas nessa imagem, a gente consegue ver que é um músculo que sai da região posterior da una e também da membrana interóssea e vai se inserir exatamente sobre o tendão do extensor comum dos dedos para o segundo dedo, ou para o dedo indicador, tá? E aí ele vai fazer a extensão desse segundo dedo. As informações de origem e inserção estão aqui. Vamos ver o músculo agora lá no aplicativo para ficar mais bacana a visualização. Então, ó, esse músculo aqui é o extensor. Deixa só eu tirar a marcação de todos. Esse aqui é o extensor do dedo indicador, ou segundo dedo, saindo da face posterior da una e membrana interóssea e indo em direção, se inserir no tendão do extensor comum dos dedos para este segundo dedo. Lembrando que o extensor comum dos dedos se insere na falange média e distal do segundo, terceiro, quarto e quinto dedo, tá? Então, na hora de observarmos a contração, né, a ação desse músculo, a gente vai ver que ele faz a extensão desse segundo dedo. E aí eu quero chamar a atenção para o fato que ele vai fazer a extensão junto com o quinto dedo. Exatamente pelo motivo que eu expliquei anteriormente. É só uma forma diferente de mostrar que do segundo, terceiro, quarto e quinto dedo, a extensão é feita por um único músculo, que é o extensor comum. Porém, o extensor, ou melhor, o segundo dedo e o quinto dedo apresentam um segundo músculo para fazer a sua extensão, que então será chamado de, como nesse aqui, extensor do dedo indicador ou extensor do segundo dedo, e no caso, extensor do quinto dedo ou extensor do dedo mínimo. Então, aí a imagem mostrando ele aqui, tá? E nesta imagem a gente não consegue visualizá-lo adequadamente, porque a gente veria apenas o tendão dele aqui, ó, tá? Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida eu estou à disposição. Até a próxima.